É o Matt Marcha? Oi? É o Matt Marcha Met, ou como é que é? é, a Met Marcha é a A boneca. Beatriz. Mete Marcha marcha da aí. boneca. É, O que ele mãe- fala mesmo, cara? o Caveca eu não lembro qual que é o ditado dele. Ele tem um ditado legal também que ele fala aí. Ah, Nem que volta o cheque. nem que volta o cheque. Acho que é uma coisa assim. né, É, ele Nem que fala volta o isso cheque. mesmo. Tem Pes- mais. Pessoal, vamos dar início então. Boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cavecchia. Boa noite, Everson. Boa noite, Tiago. E boa noite, Boa noite. Vanderlei. Vamos dar início Boa aqui. noite. Ontem nós falamos a respeito de projeto integrador. Já avaliei, viu, Tiago? Aquela proposta de política que você fez lá ficou excelente, viu? Está aprovada. Ficou show de bola aquilo que você mandou lá. Só que hoje a gente volta para a nossa aula normal, tá? O C2, avaliação de riscos, e nós estamos falando aí de mapas estatísticos, né? Como que a gente deve fazer a questão do... Apareceu minha câmera para vocês aí ou não? Deixa eu ver. Agora apareceu. Apareceu. Faz tempo que eu não apareço aí na parada, né? Estou aqui na cozinha de casa, ó, prontinho para tomar um café. Muito bem. Então, vejam bem, nós estamos falando de mapa de risco. Uma das aulas nossas aí foi exatamente essa exposição aqui, ó, que eu tratei com vocês. Tá? Fizemos esse mapinha de risco que ficou sem, assim, bater no gogó, mas ficou bacana, né? Mostrei para vocês como que a gente deve, qual que é o procedimento para montar um mapa de risco desse, levando em consideração que o mapa de risco ele precisa alguns elementos, algumas informações são extremamente necessárias para que ele tenha o seu valor, a sua eficácia lá no ambiente de trabalho como orientador dos riscos ambientais que os Ô, trabalhadores... Opa! Tinha pedido para nós ver na empresa que a gente trabalha, o que a pessoa entendia por grupo de risco. Isso. Oh, você me lembrou bem. Vocês conseguiram ver essa informação? Vocês perguntaram lá para Eu os funcionários e o que eles responderam, o Cavecchia? O meu líder dos frios nem fazia ideia onde estava o Alvorada. Eita! Um funcionário do caixa, desculpa a palavra, falou, mas eu não sei o que é isso, não sei que essa porra aí não. Eita! Aí já o líder do açougue ficou certinho, parecia porra falando. Olha, tá vendo? Pra esses três. Tá vendo? Dos três, fazer um cálculo rápido. Dos Só três, um respondeu. Vamos fazer um cálculo de quantos por cento dos seus trabalhadores estão informados? Aí, mano, apenas 33% dos seus trabalhadores estão informados. Significa que, se eu tiver um grupo de 10 trabalhadores, para cada 10 trabalhadores, apenas 3 deles entendem o que se passa em termos de risco no ambiente. É uma informação importante, hein? Mas eu acho que se perguntar um por um, esse número ainda cai mais. Então, alguém mais teve essa curiosidade, gente, de perguntar no ambiente de trabalho, né? Bom, na verdade, eu sempre converso com o pessoal lá, sobre algumas questões ligadas a isso, mas como já é sabido, né, que no ambiente de obra, né, o nível de instrução é muito baixo, né, então o pessoal não tem a mínima ideia de nada sobre isso aí, da questão de segurança, o pessoal não tem conhecimento nenhum. Certo. Mapa de risco é algo, praticamente, é algo que o pessoal nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Pois é, uma judiação, né? É uma judiação, né? Por quê? Porque, na verdade, é de interesse, né, dos trabalhadores que eles acabem sabendo desses riscos. Então, qual que vai ser a ideia da nossa exposição hoje? Qual que vai ser? O Vanderlei vai se identificar muito com o que eu vou falar hoje, né? Porque isso daqui, ó, é o mapa de risco feito de... Na verdade, é um mapa de risco setorial, né? Você vai lá no setor, conforme eu tirei essa foto aqui do laboratório de química, coloquei aqui
a identificação dos riscos e sair para o abraço. Está feito, não precisa mais do que isso, né? Não precisa engenharia, tem que desenhar a planta do prédio inteiro e para poder fazer um mapa de risco. Não, a prioridade aqui é que os trabalhadores consigam ser informados acerca dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Essa é a prioridade. A forma que ele vai ser feito, aí é outros 500. Vai ser em formato setorial, vai ser em formato planta geral, aí varia de empresa para empresa, mas o que importa é que os trabalhadores se identifiquem com essa informação dos riscos existentes no ambiente de trabalho. Perfeito. Então, nós já fizemos uma exposição do mapa de risco. O que ele precisa conter? Ele precisa conter a gradação dos riscos. Os trabalhadores precisam ter noção que cada diâmetro do círculo aqui ele identifica um tipo de risco. Precisa ter noção que cada cor representa um agente de risco. Ele precisa entender de forma rápida, mesmo que seja de forma simplista e rápida, qual que é o nível de proteção exigido para aquele setor. Isso é o quanto basta para que esse mapa de risco seja efetivo. Isso é uma situação. A situação que eu quero passar para vocês hoje é exatamente essa aqui, ó. Deixa eu buscar aqui. Deixa eu ver onde é que estão meus arquivos. Espera aí, só um minutinho que entrou uma câmera na frente aqui. Isso aqui. A importância do desenho técnico para a vida do profissional de segurança do trabalho. Por que eu vou compartilhar esse assunto com vocês? Tanto pelo fato dele fazer parte do nosso plano de curso, tanto pelo fato da sua aplicabilidade no campo de trabalho, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa tela aqui, de modo que quem esteja de celular consiga ter uma visão melhor. Aí. O desenho técnico, gente, na vida do profissional técnico, principalmente do técnico em segurança do trabalho, não quer dizer que o técnico de segurança tem que sair desenhando as coisas. Isso aí é artifício, isso é um atributo do desenhista. Mas é de bom tom, é prático que o técnico de segurança saiba interpretar uma planta. Principalmente quando essa planta trata-se de um projeto de incêndio, trata-se de um projeto emergencial e tudo mais, né? Então, a gente precisa ter essa visão, como que é padronizado, né? O que significa cada especificação de uma planta. Então, aqui o autor desse artigo, ou dessa apostila, como queiram, ele traz uma explicação bastante clara para nós, né, a respeito da importância do desenho técnico como forma de expressão. Desde suas origens, o homem comunica-se através de grafismos e desenhos. As primeiras representações que conhecemos são as pinturas rupestres, em que o homem representava não apenas o mundo que o cercava, mas também as suas sensações, alegrias, medos, crenças, danças. Ao longo da história, a comunicação através do desenho foi evoluindo, dando origem a duas formas de desenho. O desenho artístico, que pretende comunicar ideias e sensações, estimulando a imaginação do espectador, e o desenho técnico, que tem por finalidade a representação dos objetos o mais próximo do possível em formas e dimensões. O que ele quer dizer para nós aí? Ele quer dizer que o desenho ele tem um significado para a vida do homem. Ele tem um significado para a vida da sociedade. Nenhuma casa, por exemplo, no meio urbano, ela pode ser erguida se ela não tiver respaldada por uma planta, por um desenho técnico que deu origem a ela. Uma peça de um relógio, uma micropeça de um relógio, uma engrenagem de um veículo, uma hélice de um avião, né? Uma engrenagem de uma máquina. Tudo isso depende do desenho. A origem sempre vai partir do escopo do desenho. O que o desenho projetou para que ele saísse do papel e entrasse para o mundo real? Essa é a ideia.
Em arquitetura, o desenho é a principal forma de expressão. É através dele que o arquiteto exterioriza as suas criações e soluções, representando o seu projeto, seja ele de um móvel, um espaço, uma casa ou uma cidade. Então, nessa nossa fala, eu vou me ater aqui a falar um pouco a respeito das plantas, principalmente voltada para a arquitetura, que é algo que está intimamente ligado conosco, né? Nós temos que ter essa habilidade de abrir uma planta e enxergar dentro da planta o que cada item dela significa, cada linha, cada cota, cada projeção dentro do desenho quer dizer. E aqui ele traz um breve histórico, né, do desenho técnico, porque ali acima ele falou a respeito do desenho rupestre, do desenho artístico, mas aqui ele traz um desdobramento a respeito da importância do desenho técnico. O desenho começou a ser usado como meio preferencial de representação do projeto arquitetônico a partir do Renascimento, quando as representações técnicas foram iniciadas nos trabalhos de Brunelleschi e Leonardo da Vinci. Esse Leonardo da Vinci, gente, se vocês pesquisarem a vida do cara, o cara realmente foi um gênio, porque a gente atribui ele somente às pinturas artísticas, mas se você for estudar a fundo, você vê que o cara já projetava na época dele máquinas, já projetava aeronaves, tudo através do desenho. Apesar disso, ainda não havia conhecimentos sistematizados na área, o que tornava o desenho mais livre e sem nenhuma normatização. Um dos grandes avanços em desenho técnico se deu com a geometria descritiva de Gaspar Monge entre 1746 e 1818, que apresentou um método de representação das superfícies tridimensionais dos objetos sobre a superfície bidimensional do papel. A geometria mongeana embasa a técnica de desenho até hoje. Com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas passaram a necessitar de maior rigor e os diversos projetistas necessitaram de um meio comum para se comunicar. Dessa forma, instituíram-se a partir do século XIX as primeiras normas técnicas de representação gráfica de projetos. Por que isso tornou-se importante, gente? Quebrava uma peça de uma máquina, era natural que precisava repor. Como que eu vou repor se a peça não tem tamanho padrão? Cada engrenagem foi projetada de um determinado padrão. Então alguém teve a ideia de falar o seguinte, vamos botar isso no papel, porque a partir do papel a gente coloca uma escala de desenho aqui, e a partir daí a gente consegue dar padrão para as coisas. O desenho arquitetônico é uma especialização do desenho técnico normatizado, voltado para a execução e representação de projetos de arquitetura. O desenho de arquitetura, portanto, manifesta-se como um código para uma linguagem, estabelecida entre o desenhista e o leitor do projeto. Dessa forma, seu entendimento envolve um certo nível de treinamento. Por isso, esse tipo de desenho costuma ser uma disciplina importante nos primeiros períodos das faculdades de arquitetura. O que ele está falando aqui? Ele está falando não só da fase do desenho, mas mais do que isso, como interpretar um desenho, né? Assim, o desenho arquitetônico é a forma de comunicação do arquiteto. Quando o elaboramos, estamos criando um documento. Este contém, na linguagem de desenho, informações técnicas relativas a uma obra arquitetônica. Esse desenho segue normas de linguagem que define a representatividade das retas, curvas, círculos e retângulos, assim como dos diversos outros elementos que nele aparecem. Dessa forma, poderão ser perfeitamente lidos pelos outros profissionais envolvidos na construção. Por que eu estou falando de arquitetura, gente? Eu estou falando do desenho arquitetônico justamente pelo fato de que ele tem uma proximidade muito maior conosco, profissionais de segurança do trabalho, do que outra área como o desenho mecânico, por exemplo, né? Então, você vai fazer lá um PAE, e ali você tem um projeto de incêndio. A hora que você abre a planta, você bateu o olho e você fala, opa, isso aqui trata-se de uma saída principal. Opa, aqui se trata de uma porta de emergência. Opa, aqui se trata de uma janela. Aqui se trata de um lavabo e assim por diante, né? Esses desenhos podem ser realizados sobre uma superfície de papel, dentro de pranchas, na maioria das vezes um papel sulfurosé, quando se utiliza o grafite,
ou vegetal para o desenho à tinta, como o nanquim. É óbvio que essas técnicas já estão praticamente rudimentares, né? Hoje se fala no AutoCAD. Aliás, gente, quem tiver a condição, a capacidade de fazer um curso de AutoCAD, faça. Vocês não têm noção de quanto é carente a área de desenhista no mercado. Vocês não têm noção. Ou na tela de um microcomputador para posterior reprodução. Do modo convencional, são executados sobre pranchetas, com uso de réguas, esquadro, lapiseiras, escalas, compassos, canetas de nanquim, né? Escalímetro, por aí afora vai. Hoje pode ser também digitalizados através da computação gráfica em programas de computador específicos, que quando reproduzidos devem ter as mesmas informações contidas nos convencionais, ou seja, os traços e os demais elementos apresentados deverão transmitir todas as informações necessárias para a construção do objeto com a mesma representatividade nos dois processos. Perfeito. Então, aqui ele vai trazer para nós qual que é a importância das normas técnicas e ele vai dizer para nós que no Brasil as normas são editadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para desenho técnico, a principal norma é a NBR 6492. Ela vai falar de representação de projetos de arquitetura. Então, aonde é que eu quero chegar? Com os instrumentais utilizados para a elaboração de desenhos, né? Lapiseira mecânica, e ela tem todo um padrão, lápis, e os lápis eles são classificados, né, por número e por letra. Dá uma olhada para vocês verem aqui, ó. A dureza de um grafite para desenho depende dos seguintes fatores. O grau do grafite, que varia de 9H. Quando você pega um grafite que está escrito lá, 9H, quer dizer que é um grafite extremamente duro. A 6B, extremamente macio, né? Ou número 1 macio, ou número 3 duro, conforme a classificação. Então, até os lápis, eles têm normas para os desenhos, né? Número 1 macio, geralmente usado para esboçar e para destacar traços que devem sobressair. Número 2 médio, é o mais usado para qualquer traçado e para escrita em geral. Número 3 duro, usado em desenho geométrico e técnico. Então, por que nós estamos falando tudo isso? Somente a título de entendimento. Óbvio que na nossa vida profissional nós não vamos nos ater, somente observarmos que, e eu penso que vai ser muito comum, muito natural, quando nós voltarmos à aula física, a gente tem aulas práticas de desenho utilizando esses elementos aqui. Esquadro de 45 graus, esquadro de 30 e 60 graus, né? Tudo isso faz parte da combinação dos elementos. Compasso, né, para a confecção de diâmetros, gabaritos, escalímetro. Esse aqui lá no Senac nós temos uma caixa de escalímetro e esse instrumento aqui, ele é de vital importância, porque daqui a pouco vocês vão entender, dentro de um desenho, quando você olha para ele, o que significa, por exemplo, uma escala de 1 para 20, a escala de 1 para 25, a escala de 1 para 50, 1,75, 1,100 e 1,125. Daqui a pouco vocês vão entender qual a importância desse traçado, o que significa cada escala. Daqui a pouco não, nós vamos entender isso já. Esse negócio de daqui a pouco cai no esquecimento. Aqui a gente já vai levando tudo apurado. Dá só um minuto para mim. Está aparecendo essa telinha para vocês aí? Está aparecendo sim, já escrito o projetista. Isso. Deixa eu só mostrar para vocês um videozinho. Qual a importância da escala de um desenho? Aonde é que a gente vai enxergar isso? Dá só um tempo aqui para mim. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, porque eu preciso compartilhar o áudio. Vê se está saindo som para vocês aí. Sim. Fala galera, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre escala em desenho técnico. Para começar, a escala
em desenho técnico, ela é regida por essa norma aqui, ó, a NBR 8196. O que diz essa norma, então? O do vídeo não tá Essa saindo áudio não, ela- professor. Não? obriga Tá saindo áudio de vocês a que aí? todos os desenhos técnicos Tá muito que a gente baixinho. faça Então, pera aí. Não, no vídeo não tô ouvindo nada também, não. Quer dizer, tá, mas tá muito baixo, parece. Pera aí, então. Pera aí, que o Roger vai ver o que aconteceu aqui. Só um minuto que nós vamos entender o trem aqui. Ai, ai. Pera lá. Pera aí que nós vamos sapecar com ele. Rapaz, aqui do lado de casa agora minha avó tá começando a fazer pão com carne, atrasado pro curso. Eu falei, eita porra. Aí, ó. Já vem um atiçar a nossa lombriga aqui. Nossa, mas Daqui tá a pouco bom. sai. É. Ô, pessoal, veja como que tá saindo o áudio pra vocês aí. Pera aí, já que ele Fala, vai... galera, tudo tranquilo? Saiu? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre escala em desenho técnico. Tá bem Para baixo. começar, a escala em desenho técnico, ela é regida por essa norma aqui, ó, a NBR 8196. Tá baixo? Tá igual tá, ainda, tá. professor. Tá baixo ainda. Que bosta, velho. Pera aí. Deixa eu ver o que eu Qualquer posso... coisa nós assistimos aqui, velho. Vou mandar o link para vocês aqui. Vê se alguém consegue compartilhar aí. Vou mandar o link aqui, ó. Olha o link aí. Alguém consegue compartilhar daí? Eu já fiz de tudo para aumentar o trem do som aqui. Deixa eu dar lembro aqui. Acho que pra compartilhar você tem que ser um moderador. Será? Bom, assistindo o link direto pra internet, eu sou o áudio, tá beleza, Rogério. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, pera aí, irmão. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver. Eu acho que dá para fazer uma manobra aqui. Pera aí. Acho que dá para fazer uma manobra aqui. Esse vídeo é bacana que ele vai mostrar para nós o passo a passo como que deve ser uma escala. Espera aí, ele está abrindo aqui. Eu vou tentar uma outra alternativa aqui. Você não ganha dinheiro construindo hoje no Brasil porque você não quer. É isso mesmo que eu estou dizendo. A Caixa Econômica Federal ela disponibiliza milhares de reais para a construção. Espera aí. Acho que agora vai sair melhor o negócio aqui. Acho que agora eu descobri uma outra alternativa aqui. Veja como está agora, ó. Fala galera, tudo tranquilo? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre escala em Corta a desenho bola. técnico. Para Agora começar, beleza. a escala em desenho técnico ela é regida por essa norma aqui, ó, a NBR 8196. O que diz essa norma então? Essa norma ela obriga a que todos os desenhos técnicos que a gente faça a apresentação, a gente tem que indicar a escala do desenho na legenda do formato. E é muito importante a gente saber qual é a escala que está sendo desenhado, qualquer tipo de desenho, para que a gente possa ter uma relação
de tamanho, uma ideia do tamanho desse projeto. Tá? Porque é muito difícil, às vezes, você ver um desenho muito pequeno de uma casa. Então a gente vai ter que trabalhar com a escala para ter essa ideia de tamanho. Tá? Então o que acontece? Qual é que é o conceito da escala? Basicamente, o conceito que a gente tem de escala é o seguinte: ela é uma relação que existe entre o objeto real e o desenho. Tá? Então o que acontece aqui? Ó? É uma relação de tamanho. Então eu sei, através do valor da escala, eu tenho como saber, como ter uma ideia do tamanho do objeto em função do tamanho do desenho. Certo? Então é uma lei que expressa essa relação aqui, a relação de tamanho entre o desenho e o objeto. A gente tem dois tipos. Opa, voltei. Deu uma caída aqui, Rogério. Escala que a gente pode trabalhar em desenho técnico. A gente tem uma escala numérica, que é aquela escala que a gente representa dessa forma. Então, na escala numérica, a escala é representada dessa forma. Vou colocar aqui, por exemplo, uma escala ESC x por y, certo? X por y. Então isso aqui quer me dizer o seguinte: x unidades no desenho me correspondem a y unidades no objeto. Tá? Então essa escala, ela pode ser o seguinte, ó, ela pode ser uma escala ESC 1 por 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma unidade no desenho é igual a uma unidade no objeto. Se eu pegar uma escala ESC 1 por 2, uma unidade no desenho, 2 unidades no objeto, e assim por diante. Tá? E assim vai indo para todos os tipos de escala. Essa é a escala numérica. A gente pode ter também a escala gráfica. O que é essa escala gráfica? Normalmente, quando a gente olha desenho de mapa, bem no cantinho do mapa à direita tem lá escrito assim, ó, tem um desenho dizendo lá, aqui é 0, aqui é 1 km ou 100 km, aqui é 2 km. Vai ter uma unidade aqui. Esse é o tipo de escala gráfica, que a gente olha pelo tamanho do desenho que está aqui, por essa distância que está aqui, eu tenho uma ideia do tamanho do objeto. A escala gráfica, ela também é usada quando a gente usa esse instrumento aqui, ó, que é o escalímetro. Então, nesse caso aqui, a gente tem um escalímetro aqui do tipo 1. Na escala 1 por 100, eu consigo ver aqui o seguinte, ó, na escala 1 por 100, do 0 a 1 vale 1 metro. Então, eu tenho que da distância do 0 até 1, valendo 1 metro de distância. 2 metros, 3 metros, 4 metros. E assim seria o uso, então, da escala gráfica, que seria na escala de 100, na escala de 50. Então, ó, do 0 até o 1 vale 1 metro, do 0 até o 2 metros. Na outra escala de 20, do 0 até o 1 vale 1 metro. E assim sucessivamente. Bom, então esses são os dois tipos básicos de escala que a gente pode trabalhar em desenho técnico. Todos os desenhos que a gente for fazer, obrigatoriamente a gente vai ter que indicar a escala. Preferencialmente, sempre a gente vai usar nesse sentido aqui. Tá? Agora, essa escala que a gente vai colocar aqui, ela pode ser uma escala natural, uma escala de redução ou uma escala de ampliação. Então isso quer dizer que a gente tem 3 tipos de escala. Tem uma escala natural, tem uma escala de redução e uma escala de ampliação. Como que a gente usa cada uma delas e o que significa cada uma delas? Vamos dar uma olhadinha detalhadamente em cada uma. Escala natural. Quando que eu vou usar a escala natural? Eu vou usar a escala natural quando o meu desenho ele tiver as mesmas dimensões do objeto
que eu quero desenhar, mesmo dimensões do objeto que eu quero representar aqui. Essa escala natural é a escala mais simples que tem, que é a que a gente chama então de escala 1:1 ou 1:1, certo? Então nesse caso aqui eu não vou precisar fazer nenhum tipo de mudança nas dimensões do desenho que eu quero fazer. Então, se eu quiser desenhar, por exemplo, essa caneta aqui, se eu quiser desenhar essa caneta, na escala 1:1, eu vou pegar a medida que eu tenho da distância daqui, da tampa da caneta daqui até aqui, vou medir isso e vou conseguir desenhar exatamente do mesmo tamanho que tiver aqui. Então isso serve para peças e para componentes que têm um tamanho adequado ao tamanho da folha, ou ainda para detalhes adequados ao tamanho de uma folha de papel, seja ela uma A4, uma A3, enfim. São nesses casos que a gente vai utilizar a escala natural. Sempre que for possível, a gente vai utilizar essa escala natural, porque ela é a escala mais simples, fica melhor representação do desenho. Então, sempre que possível, usar a escala natural, certo? Beleza, continuando, outro tipo de escala que a gente tem, então, seria a escala de redução. Quando que a gente vai utilizar uma escala de redução? Quando o objeto ele é maior do que o desenho, ou seja, quando eu tenho um objeto que ele é de um tamanho muito grande. O que acontece? A gente não vai desenhar um prédio, uma casa, um carro inteiro na escala 1:1, porque ele é um objeto muito grande em relação à folha de desenho. Então a gente vai ter que fazer uma redução nesse objeto para conseguir representar ele então no desenho técnico, certo? Então o que vai acontecer aqui, ó? Nesse caso a gente vai ter um tipo de escala, vou desenhar aqui o ESC, em que o primeiro item aqui, ó, tem o X por Y. O primeiro item, que é o item referente ao desenho, ele sempre vai ser igual a 1. Tá? Esse primeiro item sempre vai ser igual a 1, porque o desenho ele vai ser uma unidade no desenho, vai corresponder a mais de uma unidade do objeto. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma escala 1:2, se eu estiver trabalhando numa escala 1:2, isso quer dizer que o objeto é 2 vezes maior do que o desenho. Lembrando aqui, o objeto e o desenho. Então, o objeto é 2 vezes maior do que o desenho. Então, a gente está fazendo uma redução. Eu posso utilizar, então, também uma escala 1:2, posso utilizar uma escala 1/50, onde o objeto é 50 vezes maior do que o desenho. Uma escala 1/100, onde o objeto é 100 vezes maior do que o desenho, e assim sucessivamente. O que é interessante aqui é que quando a gente identifica uma escala de redução, existe uma relação que a gente pode utilizar para descobrir o tamanho que eu preciso fazer o desenho para que ele represente um objeto daquele tamanho. Então, por exemplo, imagine que eu quero desenhar um objeto que tenha 500 milímetros na escala 1/10. Como é que eu vou fazer isso? Qual é o tamanho do desenho? Esse é o objeto, né? Esse é o objeto. Qual é o tamanho do desenho que representa esses 500 milímetros? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou chegar nessa formulinha aqui, ó. Então eu sei que o desenho ele é igual ao objeto dividido pela escala. E aí o objeto eu sei que tem então 500 milímetros. E a escala é 10. Então, quanto que tem o desenho? O desenho tem 50 milímetros. Aí fica fácil para descobrir, então, o tamanho que eu tenho que fazer um desenho para representar um objeto de qualquer tamanho. Aí eu posso aplicar sempre, aplicando essa regrinha, essa fórmula aqui, a gente vai conseguir fazer para qualquer tipo de desenho, desde que seja uma escala de redução. Isso não vai funcionar para escalas de ampliação. Na escala de ampliação é um pouquinho diferente.
o caso é um pouquinho diferente. Então, quando a gente tem a escala de ampliação, quando que a gente vai usar isso? Quando o objeto é muito menor do que o desenho. Quando que é isso, então? Se eu quero desenhar, por exemplo, uma engrenagem de relógio ou um mecanismo de dentro do relógio, eu não vou conseguir desenhar uma engrenagemzinha muito pequena. Não aparece nada, vai parecer que é um ponto ali, então eu não vou conseguir representar. Então, para isso, a gente vai ter que aumentar o tamanho do desenho para que eu consiga, então, visualizar esses detalhes, tá? Então, o objeto ele é menor do que o desenho. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai ampliar o desenho em relação ao objeto, tá? Como que vai ficar essa escala representada aqui, então, no formato numérico? Eu vou ter aqui, que uma escala, lembrando aquele formato padrão lá, escala x por y, sabendo que esse daqui é o desenho e esse aqui é o objeto. O que vai acontecer aqui? O que aumentou? O desenho que aumentou, né? Então quer dizer que o objeto vai ser sempre 1. Esse cara aqui sempre vai valer 1. O que vai alterar é o x. Então eu vou ter aqui, por exemplo, uma escala 2 por 1. Ou uma escala 10 por 1. Enfim. Aqui isso quer dizer que o desenho é 2 vezes maior do que o objeto. Aqui quer dizer que o desenho é 10 vezes maior do que o objeto. Aí tem uma regrinha aqui também, Tem uma regrinha aqui. Imagine que eu quero desenhar um objeto que tenha 0,5 milímetros e eu quero aplicar nele, esse é o objeto, né? Esse é o objeto. Eu quero aplicar nele uma escala de 5 por 1. Eu quero ampliar esse cara 5 vezes. Como é que eu vou fazer então? Eu posso usar uma outra regrinha. Agora eu mudo quando é a escala de ampliação. Na escala de ampliação, eu vou ter que o desenho é igual ao objeto vezes a escala. Então o que vai acontecer aqui? Se o objeto tem 0,5 milímetros e a escala é 5 por 1, então a escala é 5, que tamanho vai ficar o desenho? Qual é o tamanho que vai ter o desenho? Então vai ser 5 vezes 0,5, vai ficar 2,5 milímetros. Então esse é o tamanho do desenho que eu tenho que fazer para aumentar ele 5 vezes. Certo? Bom, pessoal, em relação a escalas, era isso. Nos vídeos posteriores, a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exercícios para conseguir fazer a aplicação dessas escalas. Então eu espero vocês nos próximos vídeos e... Pessoal, então qual foi a ideia? Não vai ter matemática não, Cavete. Isso aqui é só para título de interpretação de desenho, né? Quando nós pegarmos uma planta lá, a gente saber como que a gente vai interpretar. Se está ele numa escala natural, se ele está numa escala reduzida, se ele está numa escala ampliada. Então isso que é a intenção para mostrar para vocês conhecerem como que são feitos as plantas, né? Tem uma planta de um prédio, não cabe o prédio no papel. Então alguém vai ter que utilizar para desenhar esse prédio uma escala de redução, não dá para fazer na escala natural. Pessoal, alguém consegue ajudar o Amaury a entrar na sala? Ele não está conseguindo, e eu já postei lá dentro da plataforma aqui toda. Acho que agora ele conseguiu. Ô, Rogério. Opa! Deixa eu te falar. Desde a aula da Silvia, sabe? Eu estou assistindo pelo celular, porque aqui pela plataforma aqui, eu não sei o que está acontecendo. Não consigo acessar. Eu não sei se vocês não vão mandar no link aqui pela plataforma, mas até mudou aqui, tá aparecendo só aqui, por exemplo, lá, curso que você está. Tem 1 e 2 só, que é monitoramento de riscos ocupacionais, e o outro embaixo também. Já cliquei nos dois e nenhum dos dois aparece.
É estranho, Mauri, porque para a gente gerar o link, primeiro a gente tem que gerar o link dentro da plataforma. A gente precisa ver. Não tem como gerar o... Que eu abri aqui, ó, só tá aparecendo aqui 2 só aqui, mas você clica um dos 2 aqui, que antigamente parecia 4, né? Um C1, um C2, um C3, só tá aparecendo 2. Aí cliquei já nos 2 e não aparece. Até vou compartilhar minha tela aqui para você ver como que ele aparece, quer ver? Então, mas será que teve alguma mudança na plataforma da escola? Não sei se teve, ninguém nos avisou. Por quê? Deixa eu só buscar aqui para você ver como é que tá aparecendo. Lá tá escrito aqui, ó, sessões, webconferência. Só sala do curso desbloqueada. Não há agendas. Estranho. Deixa eu mostrar para você como é que tá surgindo. Não sei se tá aparecendo para você aí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo onde é que tá o link aqui? Se você clicar aqui, ó, você já entra direto. Entendeu? Eu preciso perguntar pro TI se mudou alguma coisa, porque desde o início a gente compartilha. Até hoje, quando você nos chamou lá... Então, que se fosse para mudar, era para eles avisarem a gente. Eu não sei o que aconteceu não, porque o link a gente cria diretamente na plataforma. A gente não muda, entendeu? Para poder gerar um link, a gente precisa primeiro criar dentro da plataforma, não tem como criar fora. Olha lá, o outro também está escrito a mesma coisa, sala do curso desbloqueada, não há sessões agendadas. Eu vou pedir para... Assim que a gente for terminando aqui, vê se você consegue mandar uma mensagem para a Márcia. Já mandei. Ah, já? Já mandei. Então, para ela nos dar uma resposta, se mudou alguma coisa, para ela consultar lá os profissionais lá. Entendeu? Mas vamos lá. Pessoal, então, entenderam a importância da escala? A escala é somente para nos dar a dimensão do tamanho do desenho. Professor, por que você está falando tudo isso para nós? Porque na hora do profissional bater o olho, pode ficar despreocupado, viu, Cavec? Não vai desenhar aqui nem vai fazer cálculo. Na verdade, é mais a intenção a intenção aqui é mais de fazer a interpretação do desenho, certo? Aonde é que a gente faz essa interpretação aí? Deixa eu só voltar onde é que eu estava. Opa. Só um minutinho que eu estou voltando lá. Então, nós estávamos falando a importância da escala. A escala é para mostrar que ou o desenho foi reduzido ou ele foi ampliado. Reduzido quando eu quero desenhar uma peça grande, né? Uma casa e etc. Ampliar é quando a gente tem que aumentar para ter dimensão do tamanho do desenho conforme o moço colocou ali, né? Eu preciso ampliar esse desenho para a gente poder enxergar melhor ele. Então, nós estávamos... Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui. Então, quem vai fazer esse favor para nós, ó, conforme foi visto aí no vídeo, é essa ferramenta aqui, ó, chamada escalímetro. Né? Se você vai ampliar ou vai reduzir, cada divisão dessa aqui tem um sentido. Cada centímetro desse aqui significa que nós estamos falando de 1 metro, né? E por aí adiante vai. Qual outro objeto que é utilizado no desenho? Prancheta, né? Prancheta era muito utilizada e ainda é utilizada quando se quer fazer um croquis. O que é um croquis, gente? É um esboço. É uma forma simplista de traçar no papel uma ideia daquilo que vai sair da ideia e ir para o original. Isso significa fazer um croquis, um esboço. Alguém vai instalar um encanamento aqui. Deixa eu fazer um croquis e mandar para o projetista. Antigamente, né, era muito usual os profissionais utilizarem esse tipo aqui de prancheta. Né? Os desenhistas utilizavam muito isso daqui. Hoje, em decorrência da informação, né, em decorrência da informática, o negócio está mais
evoluído. Um objeto que vocês devem ter visto muito, os alunos do Senai, né? Carregavam demais essa régua aqui nas costas, não sei se alguém lembra disso, também conhecida como régua T, né? Ela tem uma função muito, muito importante, que ela vai fazer os traçados de linhas horizontais paralelas entre si, e ela auxilia muito na questão, principalmente quando nós estamos trabalhando com essa prancheta aqui, ó. Eu fiz muito desenho com esse tipo de régua aqui. Quando eu fiz curso técnico em eletromecânica, a gente tinha uma disciplina que era só de desenho. Então, a gente utilizava demais esses desenhos. Mas o que eu quero chegar com vocês? É nos elementos do desenho. Quando eu olhar para uma linha, né? O que ela significa? Nós temos alguns traçados aqui, né? Linha grossa, que utiliza um grafite tipo HB, um grafite mais duro. Para que ela serve? Ela serve para ser a linha principal. Se você está construindo uma parede, né? Aquela parede é a parede principal da casa ou do espaço, então é essa linha grossa aqui que vai aparecer, né? Temos a linha média e a linha fina, fraca ou claro. Cada um vai ter um significado, né? Deixa eu chegar aqui para vocês verem. Por isso que a norma ABNT, ela traz inclusive a espessura da linha. Veja que os desenhos são bastante delicados, né? Uma linha grossa, ela tem por padrão mais ou menos 6 milímetros. Uma linha interna, né, contínua, ela tem mais ou menos 0,4 milímetros. Uma linha situada além do plano do desenho, essa linha cortada aqui, tracejada, né, tem mais ou menos 0,2 milímetros. Aí por afora vai, né? Deixa eu buscar aqui embaixo, que ele começa a ensinar como que faz linha, e esse não é a intenção da nossa aula aqui. A intenção é mostrar algumas coisas que são utilizadas no desenho técnico, inclusive os tipos de letras que tem padrão ABNT para isso, né? A letra, as características mais importantes para a graficação. O que é graficação? Quando você tem a caligrafia aqui de escrever técnica, são a legibilidade e consistência, tanto em estilo quanto em espaçamento. Vejam bem que elas têm padrão, elas têm que ter pelo menos meio centímetro de altura, né? Variando para 0,3 centímetro de altura. Os números, a mesma coisa. E os números sempre vão ter, tanto as letras quanto os números, ter este padrão aqui. Por exemplo, eu não posso cortar o 7 por meio. Quando eu corto o 7 no meio, eu estou fugindo do padrão da norma aqui, certo? A dimensão das entrelinhas não deve ser inferior a 2 milímetros. Né? As letras e cifras das coordenadas devem ter altura de pelo menos 3 milímetros. E ele vai falar, inclusive, quando vai se fazer um desenho técnico, arquitetônico, até a letra de mão, ela precisa ter esse padrão aqui, ó, sempre escrito dentro das guias, com letra maiúscula. Olha aqui como que fica o 7, ó. Tem um padrão aqui, certo? E ele não pode ser cortado, isso é padrão da norma. E aqui ele vai falar para nós a respeito dos tipos de papel. Quando a gente pega uma planta grande e abre a planta para poder fazer a leitura dela, normalmente nós observamos esses formatos aqui. Quais são os tipos de formatos de folha? Formato A1, formato A2, formato A3, formato A4 e formato A5. Nós estamos, costumeiramente, a gente costuma trabalhar com formato A4. É essa folha normal que a gente imprime aí no computador. Porém, para desenhos, né, sempre vai se utilizar A1 ou A2 ou até mesmo a A3. Por quê? Porque aqui Deu um bug na tela aí, Rogério. Oi? Deu um bug na tela aí, a tela tá tudo rosa, manchada. Volta. Deixa eu parar o compartilhamento aqui e voltar de novo. Vamos lá. Deu ruim na tela. Então deixa eu compartilhar o trem de novo.
Que merda, não? Então, tá indo bem, Rogério. Foi agora que ficou, que deu uma borrada, mas tá indo bem, sim. E agora? Expressionista. É tudo muito novo. Ô, pessoal, como é que tá saindo aí agora para vocês? Agora tá da hora, tá top. Então, observem. Sabe quando alguém aí já abriu uma planta, já conferiu uma planta? O Vanderlei deve ser mestre nisso, né? Que trabalha na área da construção civil, mas e os demais? Quem já teve a experiência aí de abrir uma planta e ver o tamanho que ela é? Inclusive, não só o tamanho, viu? Mas a forma. Opa! Lá na onde eu tô prestando serviço lá, tem a planta do prédio lá, gigante. A planta, nossa senhora, deve dar tipo umas 5 ou 6 folhas de papel A4 de lado e mais 2 para cima. Exatamente. E quando ela é feita assim, Will, ela é feita nesse formato aqui, ó. E ela tem até uma forma padrão de se dobrar ela. Não sai dobrando a folha de qualquer jeito. É óbvio que nós não vamos ensinar isso daqui, porque é uma coisa prática, né? É uma coisa um pouco mais trabalhosa de se fazer aqui no mundo virtual. Tinha que ser no meio prático. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem, que para desenho existem diversas formas de folhas, A1, A2, A3, para só lembrar que a que mais nós conhecemos é esse formato aqui, ó, formato A4, certo? Inclusive ela traz até as dimensões aqui, né? Uma folha A4, não pense vocês que cada folha tem um tamanho. A norma é a BNT, ela exige que as folhas tenham tamanho padrão. Vejam para vocês verem o tamanho da A4 que sai da nossa impressora. Ela tem 210 milímetros por 297 milímetros, né? Tanto faz na largura quanto na altura, né? 210 de largura por 297 de altura. Então esse é o padrão. Olha quando a gente utiliza uma A1 para botar um desenho, ela já passa a ter 594 de largura por 841 de altura. É uma lasca de uma folha, né? Para poder comportar todo o desenho, conforme o Will colocou aí. Por que tem essa planta? Né? Tem essa planta justamente para comportar os elementos que estão dentro daquele espaço. Por exemplo, nós temos plantas para exposição da rede hidráulica, nós temos planta para exposição da rede elétrica, nós temos a planta para a casa em si. Então, aqui ó, ele está falando como que vai dobrar. Eu não vou entrar nesse mérito, justamente porque nós estamos aqui de forma virtual, né? Vou mostrar, acho que alguém bateu na janelinha aqui, deixa eu ver. A net hoje tá igual o Neymar. Ó, Mauri, vou ver se eu consigo ampliar para você aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Só pegar meu desenho aqui. Vê se melhorou o Amauri. Opa, agora passei demais. Vê se melhorou. Veja qual que é o segredo aqui. Se a gente tivesse na sala física, a gente faria o dobramento dessa folha para vocês verem, né? Ele vai mostrando para nós os recortes de quanto em quantos milímetros que eu tenho que ir dobrando ela, né? Primeiro eu dobro ela, a primeira dobradura dela é com 105, a segunda com 130 e a última aqui com 185 milímetros, né? Efetua-se o dobramento a partir do lado direito em dobras verticais de 185. É esse enrosco tudo aqui, ela fica toda bonitinha, mas não é aqui a intenção nossa, né? A fazer esse papel aqui. Então eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Nós já falamos das escalas, o porquê que a escala de desenho, normalmente ela tem esse padrão, escala 1 para 1 é uma escala natural, né? Escala 1 para 2 significa que o objeto, né, tem 2 vezes o tamanho do
desenho, e assim por diante. A escala 1 para 20, 1 para 25. Então, tem vários tipos de escala aqui que a gente acabou de ver lá no nosso videozinho. Né? Deixa eu buscar mais abaixo aqui. E importante, gente, o que o técnico de segurança ele precisa observar dentro de uma planta? Normalmente, as cotas, né? Tá vendo como ela está sendo cotada aqui? Aqui eu tenho a planta, eu puxo duas linhas paralelas aqui e começo a fazer as minhas cotas. Cotas é exatamente dimensionar o tamanho que tem essa parede aqui, por exemplo. Aqui ele está dizendo para nós que desse canto aqui, ó, desse canto aqui até esse canto aqui, tem 200 milímetros de distância. Né? O que isso significa? Se fosse para eu, porque nós somos acostumados, gente, a enxergar em metros, certo? No desenho nós vamos enxergar em milímetro, tá? Ah, quantos metros tem ali? 200 milímetros é o mesmo que ter 2 metros ali, certo? 300 milímetros é como se essa parede tivesse 3 metros ali. Dentro do desenho nós não vamos enxergar em metros, sempre a gente vai enxergar em milímetros. Aí alguém bate o olho aqui e fala, louco, mas essa distância aqui deu 200 metros? Não, deu 2 metros, irmão. Não confunde as coisas não, certo? É assim que se faz a cotagem, a dimensão, né? Essa linha que sobressai aqui para a gente poder fazer a cota, ela é chamada de linha de chamada. É essa linha aqui, ó, linha de chamada, tá? Essa outra linha que vai abaixo aqui é chamada de linha de cota. Então isso para vocês não abrir uma planta e ficar mais perdido do que, né? Aí uma outra forma de cotar aqui, ó, cotas oblíquas, por exemplo, deve acompanhar as linhas de cotas, e essas devem estar paralelas à face cotada. Aqui, ó, aqui tem um chanfro aqui numa parede, né? Essa parede que, imagina que aqui está passando uma esquina, e a parede seja disso. O que ele está dizendo para nós? Que esta parede tem 1,62 m. Quantos metros tem aqui, gente? 4,30. 4,30, isso aí. E do lado aqui, quantos metros tem, gente? 2,15. 2,500. Isso. Desse lado, quantos metros tem? 2,35. Isso. Desse outro lado, quanto tem essa parede daqui até aqui? 2 metros. Isso. Essa outra paredinha, quanto vai ter? 1,15 m. Isso. Importante que saibam fazer essa interpretação lá. Porque vamos imaginar, por que o Roger está explicando isso? Você deve estar perguntando, o que isso tem a ver com a minha área? Pois bem, eles jogam a planta na sua mão e falam assim, explica para mim, qual que é a distância que eu tenho que colocar um extintor do outro aqui? Aí você olha para a planta e fala assim, a cada 130 metros, o cara está ficando louco? O meu prédio não tem 50? Aonde que eu vou enfiar esse extintor? Entendeu? É para isso que serve. Outra parte fundamental do desenho, gente, é eu interpretar isso daqui, ó. Como que estão dispostos os meus desenhos. Quando se fala de planta baixa, o que é um desenho em formato de planta baixa? Vamos imaginar uma casa, né? Para você entender o que é uma planta baixa, é como se eu subisse em cima da caixa e olhasse lá de cima para baixo. Em cima da casa e olhasse de cima para baixo. Tá? Isso é ter uma planta baixa. É a planta mais comum que nós enxergamos. Certo? E tem os cortes. Para que serve um corte? Um corte, vou ver se eu busco aqui uma situação. Aqui uma planta abaixo, ó. É como se eu tivesse subido em cima da casa e olhando de cima para baixo, né? Qual que é o entendimento que eu tenho aqui?
Opa, aqui nós temos uma escada, ou aqui nós temos de repente um lavabo aqui, e assim por diante, né? Deixa eu mostrar aqui. Aqui a planta abaixo, ó, aquilo que eu falei para vocês. É como se alguém arrancasse o telhado e olhasse para baixo para ver o que consta dentro da casa aqui, ó, né? Olha o que ele enxergou da casa, ó. Ele destampou o telhado. Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Me avise aqui desse lado. Sim. Então, todos os desenhos nós vamos enxergar dessa forma. Eu vou entregar a planta baixa para você, dá uma interpretada para mim. Imagine a seguinte história. Você tirou o telhado e olhou o que está aqui embaixo, ó. Nós observamos que aqui ele tem uma sala maior, de repente aqui pode ser um banheiro, um espaço da cozinha. Olha como que ele interpretou isso, ó. Olha o desenho aqui. Aqui nós podemos dizer, que nós estamos enxergando aqui, de repente, uma janela. Nós estamos enxergando aqui a entrada principal, né? Outra janela e assim por diante, né? Isso aqui significa planta baixa. O que cai na nossa mão muitas das vezes dentro da fábrica para a gente auxiliar? Lembrando mais uma vez, não é para assustar ninguém. Ninguém vai ficar fazendo essa planta aqui, isso é coisa de engenheiro, gente, tá? Mas lembra lá? O que ele está dizendo para nós aqui, ó? Aqui você tem uma porta aqui, a simbologia aqui, ó. Olha como que é o elemento porta. Daqui a pouco vocês vão ver como que é feito isso, né? O elemento janela, como que ele é desenhado? Janela 1, janela 2, né? E aqui dentro, ele está até especificando qual que é a dimensão desse espaço. Ele está dizendo que essa sala ela possui 13,75 metros quadrados. Por que ele chegou nessa conclusão? Porque ele pegou essa distância, a base, vezes a altura, e chegou no conceito de metros quadrados, né? Então, o que ele está observando aqui, ó? O que ele está observando? Ele está observando que esta parede... Por que ele colocou 15 aqui, gente, ó? Esse 15 aqui não é 15 metros não, viu? Ele está dizendo que esse 15 aqui diz respeito... Aqui, tá vendo que ele cotou por fora aqui a largura da parede, né? 15 centímetros de parede aqui, ó. E aqui ele colocou de distância desse ponto até esse ponto 2,75 metros, certo? E assim ele foi cotando, ó. Qual que é o tamanho dessa janela? Fala para mim, qual que é o tamanho dessa janela aqui? 1 metro e... Nossa, não dá para ver o final. Não dá? Deixa eu ver se eu consigo. E agora? 1,30 m. Isso. Qual que é a distância dessa parede até chegar na janela? A parede na janela é 1,60 m. 1,60 m. Qual que é a distância entre essa parede até essa outra parede? 2,60 m. É 99. 2,90 m, certo? Tá vendo ela cotada aqui em cima? Então, normalmente, os desenhos, gente, eles vão aparecer assim para nós, né? Aqui ele tá falando, tá vendo? Olha os elementos que compõem aqui um banheiro, por exemplo. Ele tá dizendo para nós que o banheiro aqui, no caso, tem 5 metros, 5,70 metros quadrados, ou seja, 5 metros e 70 centímetros quadrados. E aqui ele colocou os elementos, a porta 2, a janela 3, né? Aqui provavelmente é um box, né? Aqui é o vaso sanitário, aqui é a pia, né? Tudo isso para interpretação do desenho. E observe que um pé de moleque, por que o desenhista colocou esse piso nesse formato e o piso para cá tá diferente? É que lá no banheiro tem azulejo. Oi? É que no banheiro tem piso. É, mas na casa... O piso representa o metro. Não,
Ué, mas na casa não pode ter piso também? Pode, ué? Rogério, não é? Não. Fala aí, Bia. Chegou a sua vez de brilhar. Fala aí. A metade do vaso. Né? Eu não sei. Um pé de molecão para quem acertar por que esse piso tá nesse formato e o resto da casa tá diferente. Cadê a Beatriz Marques? Fala aí, Beatriz Marques. Então vocês não vão ganhar o pé de molecão, eu vou falar. Vocês vão entender daqui a pouco que esse piso rachurado desse jeito aqui, ó, significa ambiente que tem umidade, certo? Por isso que ele destacou o piso diferente do restante da casa. Então, quando vocês baterem o olho numa planta e tiver um piso desse jeito, você fala, opa, aqui eu não posso... Imagine você como técnico de segurança, você pega uma planta e observa o piso cortado desse jeito aqui. E aí você observou que alguém está armazenando amônia naquele lugar lá. Eita, amônia com água, com umidade, será que combina? Né? Então, já é uma observação aí para o técnico de segurança ficar meio que esperto. Ou esse piso rachurado aqui significa ambiente úmido. A gente não pode guardar material perecível aqui não. Certo? Então é esse sentido aqui que eu gostaria de estar explicando para vocês. Deixa eu ver onde é que eu estou. Bora lá, Roger. E aqui ele está falando a respeito da projeção da cobertura e etc, etc. Né? Deixa eu passando. Quer ver se eu pego mais Opa! Isso é uma pequena aula de engenharia ou eu tô ficando louco? É, amigo. Com certeza, irmão. Ou eu era bom nisso aqui, rapaz, menino. Ontem eu tive uma aula de nutrição com a mulher do mercado, porque ela catou uns produtos lá, ela começou a falar explicando. Você tá maluca? Tem como juntar as duas áreas, não tem técnico. Tá vendo que dá, não tem? Tem, ué. Eu vou falar pra você, o negócio é da hora. Olha só, gente, quando a parede tiver essa simbologia, o que ela quer dizer? Que aqui é uma parede de tijolos. Aí, Delei. Quando a parede tiver esse picotadinho aqui dentro, significa que é uma parede de concreto. Né? Aí chega um camarada lá, assim, não, vamos estourar essa parede aqui que eu preciso passar um encanamento aqui. Você falou, irmão, olha para a planta aí, ó, isso aqui é uma parede de concreto, você tem certeza que vai estourar ela? Né? Entenderam isso, gente? Então... às vezes acontece mesmo. Gente, quando aparecer esse H aqui, ó, esse H significa altura, tá? Ele está dizendo para nós aqui que essa altura aqui é de... É de quanto, gente? Qual que é a altura aqui? 1 metro. Isso, garoto, é 1 metro, certo? Então, a letra H minúscula é usada para indicar altura. Então, essas simbologias que eu quero dizer para vocês que ela é extremamente importante, tá? Deixa eu buscar mais aqui. Olha, até para colocar porta e portão, tem padrão, viu? Então, uma porta pivotante com eixo lateral, o que é uma porta pivotante, né? Ela tem um pivô que abre e fecha aqui. É desse formato aqui. Normalmente as portas das nossas casas, elas têm esse formato aqui, né? Aquelas portas giratórias com pivotante e eixo central, a simbologia dela como que é? A porta de correr externa e interna. Sabe que as portas que você joga para cá e joga para lá? A simbologia dela como que é? Vocês estão conseguindo enxergar aí, gente? Então, sim, eu estou. Muito bem. Aquelas portas pantográficas, camarão, aquela que requebra para o meio, né? Olha o desenho técnico, como que ela é formada. A porta sanfonada, né? Tem algumas portas, tem muita porta de PVC, né? Que ela tem aquele formato sanfonado. Olha o desenho dela como que é, assim que se coloca na planta. As janelas. Toda vez que você vê um desenho nesse formato aqui, ó, ter pelo menos
de 3 a 4 linhas aqui, se eu olhar aqui tiver um eixo central passando, você pode ter certeza que lá no desenho, isso aqui não é uma porta, isso aqui é um desenho. Olha a diferença, tem um monte de gente que confunde. O desenho de porta, ele assume essa similaridade aqui, ó. O desenho de janela é assim, ó, tá? Ó, para as diferentes escalas, como que é montada uma janela, né? Aquelas janelas de correr, ó como que é o desenho dela. Pisos. Piso comum, ele é todo branquinho assim, ó. Lembra que eu falei para vocês lá do banheiro? Pisos impermeáveis. Ou seja, nós temos que projetar uma casa para guardar defensivo agrícolas. Lá vai o técnico de segurança esperto e dá uma corrida de zóio na planta. Ele falou, rapaz, mas o piso está branquinho? O projetista não colocou o piso quadriculado aqui, por quê? Porque ele precisa ser impermeável. Imagina lá se cai o produto químico no chão, vai para onde? Né? Vai escorrer para o solo? Não pode. Então, a diferença de piso. Branco quer dizer qualquer tipo de piso comum. Impermeável é aquele piso que ele adere, né, à questão da impermeabilidade, ou seja, adere à umidade, não deixa passar para outro ambiente. Tá? Olha os equipamentos hidráulicos. Como que é a simbologia de um lavatório? Como que é a simbologia de um vaso sanitário? De um balcão com pia? De um tanque? Um chuveiro? Né? Elementos não visíveis. Aqui um elemento não visível aqui, ó. O que é isso aqui, gente? O que isso aqui significa para vocês? Parece uma escada. Esse Everson é bom de serviço, hein? Isso aqui é uma escada, irmão. Né? E é uma escada, se a seta está apontando para cá, o que ela está dizendo, Everson? Que a subida dela É a direção. A direção. Qual que é o sentido? Isso, para onde é que ela vai nos apontar, né? Aqui é o formato da janela, tá vendo? Aqui apareceu a janela e aqui apareceu a porta. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais algum elemento aqui. Então, quando o projetista ele quer destacar qual que é o ambiente, ele já destaca também qual que é a metragem dele. 18,30 metros quadrados, 3,20 metros quadrados e assim por diante. Tá? Deixa eu ver aqui o que isso significa. Essa aqui é a projeção do piso, né? A angulação do piso que ele colocou lá. Aqui, por exemplo, nós temos uma porta, certo? O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que essa porta ela tem 80 centímetros de abertura, né? Por 2,10 metros de altura, correto? Esse espaçamento aqui, ó. Então, ele já vem a dimensão aqui dentro. Tá? 80 centímetros de abertura para 2,10 metros de altura aqui. A altura a largura da janela aqui, né? Ele vai falar para nós que essa janela ela tem 1,30 m por 100, agora não vou saber interpretar isso aqui. Esse 100 aí pode ser a largura, né, Rogério? Ah, verdade, ô Vanderlei. É 1,30. Isso. A largura dela é 10 centímetros só e tem 1,10 m. Exato. Porque ele colocou aqui, ó, largura por altura sobre peitoril. Peitoril é exatamente essa largura aí. Muito obrigado, meu amigo, por me ajudar aí. Vamos passando aqui só para a gente entender, viu, gente? Não precisa preocupar com isso. Nossa, agora fudeu, agora nós vamos ter que desenhar. Nada disso. É interessante a gente fazer a interpretação dos elementos que constituem um desenho, principalmente arquitetônico, né?
tipos de portas, né? Às vezes você está colocando uma pivotante, você está colocando uma pivotante com eixo, como que ela é identificada? Pela simbologia. P1, P2, nossa, mas eu vou ter que bater o zóio e interpretar? Não, amigo, do lado da planta vai ter uma legenda. Quando você olha para a legenda, você sabe que essa P2 ela é uma porta diferente da P1. Assim como a G1, a J1 é diferente da J2, ou seja, ele está falando das janelas, né? Aqui, ó. Simbologia da porta. Está falando da soleira, altura da porta, né? Está falando da largura da porta, uma porta de 80 centímetros por 2 metros, né? 2 metros e 10. Está falando do espaçamento da soleira, da simbologia da porta, e por aí afora vai. Aqui, ó. Né? Ok. E aqui ele colocou numa planta, né? Mostrando para nós que aqui tem uma porta e ele fez aqui as cotações desse dimensionamento aí. Aí, ó. Largura da parede, distância entre uma parede e outra. Tudo isso ele foi colocando aqui. Ele está dizendo para nós que essa parede até essa parede aqui, ela tem 3 metros. Esse vão de entrada aqui tem 1 metro. Dessa parede até essa parede vai ter 2 metros. A largura dessa parede é de 15 centímetros, né? E por aí afora vai. Então, o que é importante? Que ele está mostrando para nós, ó. Antes do cara construir uma casa, o que ele fez? Um croquis. O que é um croquis? Um esboço, né? De como que seria essa casa dele aí, ó. Ele jogou dessa forma, né? Fez os tracejados, aonde é que vai a porta. Aqui tá sem porta, tá sem janela, tá sem nada, ó. O que ele fez? Ele começou a colocar aqui onde é que vão as portas, onde é que vão as janelas, tudo utilizando uma lapiseira e uma folha de forma comum, né? Para daí sim ele transformar aquele desenho nisso daqui, ó. Quando nós olharmos para uma fábrica, né, nós vamos enxergar elementos como isso daqui, ó. Né? Altura de porta, distanciamento de janela, né? Os elementos que estão lá dentro, aonde é que tem elevador, aonde é que tem escada, né? O tamanho, as dimensões das portas, as dimensões das janelas, é assim que funciona. Muito louco, né? Depois que vocês saírem do curso de segurança, vocês vão lá e fazem lá um curso de engenharia. Ô, Rogério. Opa! Aqui para mim tá muito pequeno, entendeu? Eu tô com maior dificuldade. Mas explica para mim sobre planta baixa. Planta baixa? A planta baixa, Mauri, é como se você tirasse o telhado da casa e olhasse de cima para baixo. Você vai enxergar... Isso aqui é uma planta baixa, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma planta baixa. Que eu estou passando o mouse aqui, ó. Não sei se você está conseguindo enxergar. É como se você tivesse tirado o telhado. Dá uma olhada aqui para esse mictório aqui, ó. Ah, entendi. É como se... você tira o telhado de cima, né? Isso, e olha lá de cima. Entendi. Tudo aquilo que você tem... É isso que se chama planta baixa, né? Isso, exatamente. Entendi. É isso que se chama planta baixa, exatamente. Às vezes o desenhista, ele tem uma necessidade de fazer o seguinte, de fazer cortes no desenho. Por que ele vai fazer um corte no desenho? Porque ele quer mostrar algo interessante. Por exemplo, nessa casa aqui, ele vai fazer um corte longitudinal. Então, ele vai, como se ele cortasse a casa para o meio, para mostrar para nós o que tem nesse corte aqui. Aqui ele cortou do lado. Dá uma olhada para vocês verem aqui nesse desenho. Acho que aqui eu vou ter um mais específico, mostrando como que ficou esse recorte aqui no desenho. Vou ver se eu tenho alguma coisa que vai... Não mostrou. Eu tenho um outro desenho lá que mostra.
Por exemplo, ele quer mostrar que dentro aqui, ó, passa uma rede de encanamentos. Então ele corta esse desenho e vai mostrar o encanamento para nós aqui dentro dessa parede aqui, ó, né? O que está acontecendo? O que tem dentro dessa parede? Aonde é que a rede hidráulica passa aqui? Aonde é que a rede elétrica passa aqui? Às vezes ele tem essa necessidade, porque o fato de eu tirar o telhado de cima e olhar para a planta baixa, eu não consigo enxergar isso. Quando ele faz o corte, ele consegue demonstrar para nós o que está dentro da parede lá, certo? E aqui só para título de conclusão desses elementos que a gente está estudando, né? O que é uma viga baldrame? Se ela está ponteadinha assim, o que ela está cheia? É uma viga à base de... O que eu expliquei para vocês agora, gente? Concreto. Isso, Concreto. né? Aqui uma outra viga baldrame, uma sapata de concreto, né? Por que o técnico de segurança, o que eu tenho a ver com isso, meu Deus do céu? Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, não sou nada disso. Mas aí tem um rapaz lá que ele falou para nós que ele precisa passar uma tubulação de gás por aqui. Você bateu com o olho na planta, você fala, meu amigo, você vai passar por aí, mas você está ligado que aqui tem uma viga baldrame? Será que eu posso comprometer a estrutura da viga baldrame para passar essa tubulação de gás aí? Entenderam qual que é o nosso papel? Não é estar fazendo planta, sim. É apenas você tendo uma visão do negócio, como que ele funciona, né? E aqui ele mostra para nós as paredes. Se a parede ela é uma parede convencional, normal, ela é rachurada desse jeito aqui. Se é uma parede totalmente impermeabilizada, olha o quadriculado aqui, ó. Se eu tenho uma cozinha lá, ó, que a cozinha ela é parcialmente impermeabilizada, o que é uma cozinha parcialmente impermeabilizada? A metade da parede vai piso e a outra metade não. Ela é representada no desenho dessa forma aqui, ó. Tá? Então tá aí. Deixa eu mostrar para vocês agora. Nós já estamos terminando aqui. Aqui, ó, o corte que eu falei para vocês. Ele tinha intenção de mostrar para nós que aqui tem uma parede impermeabilizada. Então, se eu arrancar a tampa da casa, aqui o telhado da casa, não dá para eu enxergar. Certo? Eu vou enxergar de cima. O que ele fez? Não, eu quero que você enxerga de frente, então. Lá ele tirou a metade do corte para cá e mostrou para mim a parede lá. Tá vendo? Aqui a parede aqui, ó, que ele quis mostrar para mim. Chamado de 3 vistas, né? Então tá. Nós entendemos um pouco como que funcionam as plantas. Deixa eu sair desse material aqui agora. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês, viu, gente? Beleza. Eu acho que vocês vão aproveitar isso para algum momento da vida aí. Com certeza. Deixa eu buscar uma outra informação aqui para vocês. Como que se inicia o desenho, né? Como que ele é alocado dentro da planta? Como que tudo inicia? Ele inicia assim, quer ver? Deixa eu só mudar aqui, porque senão não vai dar certo o som de novo, né? Amanheceu, eu nada pesquei. O Caveque deve estar amando uma aula de engenharia. Nossa, nem fala. Pera aí, Caveque. Tá maluco? Pera aí que eu já vou demonstrar para vocês aqui. Vamos voltar para as 28 lá, que o negócio tá bom. Oi? Vamos voltar para as multas da NR28 lá, que o negócio tava bom. Deixa eu fazer uma exposição aqui para vocês, para a gente encerrar por aqui, quer ver? A importância da legenda. Ó, vê se está saindo som para vocês aí. E aí, pessoal, vamos continuar as nossas aulas de desenho técnico. Agora vamos ver um pouquinho sobre as margens e as legendas, porém na prática.
Isso aqui a gente já viu na aula passada, mas aqui é só uma pequena revisão. Vamos focar aqui no formato A4. No formato A4 da nossa folha, a nossa folha tem uma dimensão de 210 por 297. 210 por 297. O áudio Observem aqui as nossas margens. A margem da esquerda aqui, ela tem 25 milímetros. Todas as outras margens, a superior, a inferior e a da direita, possuem... Só um minutinho. Deixa eu replicar ele novamente. Eu acho que eu sei o que aconteceu aqui. Veja agora como que vai sair. Milímetros. Essa margem de 25 milímetros ela é maior para que a gente possa fazer o arquivamento das nossas folhas. Tá baixo ainda. Já a legenda é aquele carimbo, aquele selo, o espaço reservado para o pessoal das empresas colocar as suas informações. Não existe um padrão de legenda, tá, pessoal? Cada empresa pode fazer o seu padrão de legenda. E é isso que a gente vai fazer na prática. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer as margens e as legendas na prática para o nosso curso. Pessoal, observem que aqui eu tenho uma folha de ofício em branco. Vê se melhorou um pouquinho aí. Essa folha de ofício em branco, ela possui um tamanho de 210 por 297. Essa é a nossa folha padrão. Observem que ela não tem nenhuma margem, ela é uma folha em branco. Para o desenho técnico, o mais ideal é que a gente tenha um caderno de desenho. Esse caderno de desenho aqui, ele já vem com as margens, ele vem com uma folha como esta daqui. Ô, Rogério, aqui meu volume tá no último, eu não tô conseguindo ouvir não. Pera aí. Uma folha como essa. Essa folha aqui... Pera aí. Caraca, o que será que aconteceu, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vamos fazer mais um teste. Só fazer um negócio aqui. Talvez, se não der certo, daí vocês mais tarde ouçam em casa. Eu mando o link por aqui, ó. Tá aí. Espera aí. Veja como que vai sair o áudio agora. Ela já vem com a margem superior, direita, esquerda e inferior. Ela já está pronta, só basta a gente fazer a legenda. Caso eu não tenha essa folha, né, vocês estão conseguindo ouvir? O que eu posso fazer? Eu Ah, posso tá pegar ouvindo, uma sim. folha Tá de ouvindo, ofício em branco e eu posso fazer a minha própria margem, né? Respeitando sempre aquilo que está na norma, que a norma diz para uma folha A4, a nossa margem superior deve ser 7, a nossa margem direita 7, a nossa margem esquerda 25, para que a gente possa fazer o arquivamento, e a nossa margem inferior deve ser 7, ok? Então não importa se a gente tem a folha de ofício em que a gente vai fazer a margem ou uma folha pronta já com margem, ok? Bom, aqui na nossa legenda, como é que a gente deve fazer a nossa legenda? Ó, lembrando que aqui a gente tem 25 milímetros, 7 milímetros, 7 milímetros e 7 milímetros. Como é que a gente vai fazer a nossa margem? E a nossa margem não, a nossa legenda. Primeiro, a nossa folha aqui, ela tem um comprimento de 178. Por quê? Eu tenho 210 menos 25 menos 7, que sobra 178. Não existe um padrão para a legenda, né?
cada pessoa pode fazer uma legenda diferente, cada empresa pode fazer uma empresa diferente. Eu estou pedindo para que vocês façam esse modelo de legenda, em que eu deixo um espaço de 30 milímetros aqui nesse cantinho direito, e aqui eu faço 148 milímetros, totalizando 178. A altura dessa minha legenda vai ter 30 milímetros. Então, nessa parte que eu divido ao meio, 15, 15. Aqui eu vou fazer a minha linha com 148 e deixar um espaço de 10. Observem aqui. Então, aqui eu tenho um espaço para mim poder colocar o nome do meu projeto. E aqui no cantinho eu tenho uma linha maior com 10 e 1, 2, 3, 4 linhas, cada uma com espaçamento de 105 milímetros. Então, um desenho técnico já é um pouco de interpretação. 148 menos 40, eu tenho 108 de comprimento nessas linhas aqui. E como é que é o modelo da nossa legenda? A nossa legenda, ela deve ficar nesse formato aqui, ó. Aqui no cantinho inferior direito, a gente vai ter o espaço para colocar a escala, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Pode ser uma escala de ampliação, redução ou uma escala natural. Aqui a gente vai ter espaço para colocar a unidade, que basicamente no desenho técnico a gente vai estar sempre utilizando milímetros. Aqui vai ser colocado o nome do nosso projeto, né? Aqui na parte maior, com uma letra um pouco maior, a gente vai escrever o nome da nossa escola e a cidade dessa escola. Aqui vai ser o nome do curso, o nome do professor, o nome de vocês e a data. Ok? Então, esse aqui vai ser o nosso formato de legenda para as nossas folhas A4. Professor, o meu caderno de desenho ele é maior do que essa folha que você está mostrando. Ele tem mais que 178. Como é que eu faço? Faça a margem ocupando toda a parte inferior. Se ele tiver 180, faça com 180. Se ele tiver 184, faça com 184. Professor, se ela for menor que 178, alguns cadernos, a folha vai ter 170. Você vai fazer com 170, sempre mantendo o 30 e o 40 aqui. Então, aqui é onde eu tenho 108, é que vai variar, ok? Combinado? Vamos fazer assim para a gente poder continuar as nossas aulas de desenho? Muito obrigado, se inscreva no nosso canal, dê um like e até o próximo vídeo. Tudo bem. Então, observar aí, gente, que para fazer um desenho, um croquis, o que é um croquis? Um esboço de um desenho, você precisa colocar isso dentro de uma legenda. Na hora de colocar no papel, ele precisa ter legenda. Esse é padrão ABNT. É dessa forma que funciona. Ok? Muito bem. São 20 horas e 44 minutos. Eu tenho... A net do Thiago tá igual o Neymar, caindo toda hora. Muito bem. Pessoal, eu quero que vocês façam a seguinte atividade para mim. Vocês viram esse último vídeo aí? Eu quero que numa folha A4, né, essa folha de impressão comum, vocês façam para mim o desenho da cozinha, um croquis da cozinha de vocês. Da forma que é a cozinha aí, tenta colocar uma planta baixa nesse croquis. Dá para sair, gente? O que vocês acham? A gente pode tentar sim. Mas e o Rogério, aí no caso então vai ser uma folha de caderno mesmo, né? Normal, né? Pode ser uma folha de caderno normal. Isso. Uma planta baixa aí. Beleza, tenta aí. Rogério. Oi. Então, basicamente é pra gente fazer um desenho da nossa cozinha, né? Tipo metragem e tal. Isso, garoto. Tenta jogar o mais real possível e tenta ver se consegue fazer conforme está esse último vídeo que foi colocado aí. Isso, é no sulfite mesmo, irmão.
Pra que mês que é pra entregar? Que da hora! Bem campanha que vocês vão gastar quanto tempo? Não, se vocês precisarem de prazo, eu dou. Brincando. Sem crise. É porque eu tô saindo de casa às 7, chegando às 6, e tendo aula às 7 de novo, não dá tempo. Não, irmãos, faz assim, ó. Vocês tentam aí e falam assim, ô Roger, não deu tempo não. Se não der tempo, eu dou o prazo amanhã para vocês fazerem. Mas eu quero um negócio bonitinho. Eu quero um negócio igual esse camarada fez aí, as margens bonitinhas, padronizadas. Você vai mandar o link desse cara aí? Pra já, irmão. Pra já. Entendeu? Como diz a Bia, senta a marcha. Né? Pode ser, gente? Vou descrever isso lá no grupo do WhatsApp, é individual, e manda a bucha para nós ver o que sai aí. Beleza? Pode fazer no papel, não precisa mandar nada para mim, você só vai fazer a suave, minha cozinha é um ovo. Aí você tá de sacanagem, ó. Então, mas tenta colocar a metragem bonitinha nas escalas, faz as escalas bonitinhas, faz o negócio apresentável aí, maluco. Beleza? Que vocês tenham uma boa noite. Se vocês precisarem, professor, deu tempo de sair a planta, não. Me avise que amanhã eu concedo mais horas para vocês fazerem, não tem erro não. Importante a gente saber o que nós estamos fazendo aqui. Certinho? Certo. Viu, Rogério, só para terminar aqui, essa aula me fez lembrar de uma passagem que aconteceu um certo tempo atrás, que a gente estava na construção de um hospital e o técnico de segurança já fazia anos que trabalhava já na obra, né? Ele era técnico da obra e o encarregado deu uma planta para ele identificar as salas, né? E colocar o nome em todas as chaves. E o que me chamou a atenção naquela passagem ali foi que o técnico de segurança ficou mais perdido do que o sargento de TI com aquela planta na mão. E eu estava no canto observando e eu pensei comigo mesmo, olha, essa pessoa está aqui todos os dias, trabalha há anos. Não vamos dizer assim que o cara tem a obrigação, mas, poxa, eu acho que é falta de ser proativo, né? Tipo, o cara chega ali e fala assim, não, eu vou aprender que você vai agregar, né? Com certeza. É por isso... E, na verdade, ficou meio chato, sim, para ele ali, viu, Rogério? Eu percebi que ele ficou chato para ele, sim. Eu imagino. Você imagina. E assim, Vanderlei, muito, muito positivo a sua contribuição, porque isso aí só reafirma que eu não estou aqui enchendo linguiça. Eu estou fazendo coisa que a gente vivencia, né, no nosso dia a dia, que a gente pode sim ser cobrado disso, e eu não quero que vocês cheguem lá no mercado de trabalho assim, caramba, o Rogério podia ter explicado isso para nós, pelo menos, né, dar uma noção para a gente do que significa isso, né? Mas sim, porque tempo para isso, para ele dar uma pesquisada lá, para ele dar uma estudada e ficar mais interagido com o projeto em si do hospital lá, e acredito que ele teve tempo. Aí ele não teve essa proatividade, né, de chegar. Exatamente. Você falou, você falou tudo. Proatividade é a palavra. Proatividade. Correr atrás. E assim, gente, vocês perceberam aí que eu estou mandando para vocês as vagas de emprego aí que estão surgindo, queiram ser os melhores, viu? Vai fazer, faz bem feitinho, faz bonitinho, porque assim a gente já começa a dar os acordes na nossa profissão. É assim que a gente aparece para o mercado. Certinho? Eu vou deixar vocês, então, nessa atividade agora. Vou dar presença aqui para vocês e vou reafirmar isso lá no grupo. O que eu estou pedindo aqui, inclusive deixando o link para vocês aí, dessa legenda aqui. Procurem colocar dentro dessa legenda que o rapaz explicou aqui do vídeo, tá? Que vai dar tudo certo. Ok. Beleza, pessoal? Beleza, Rogério. Beleza. Então tá jóia. Ô, pessoal, só uma pergunta. Estou aqui analisando o caso do Amaury. O Amaury tá por aí ainda ou não? Ou já saiu? Ele tá ainda. Tô aqui sim, Rogério. Eu estou analisando o seu caso aqui, Amaury. Deixa eu verificar com os demais. Quando eu mando o link para vocês ali no WhatsApp, vocês entram direto por eles e já cai direto na sala? Eu abro o WhatsApp web, né, no computador, e pelo WhatsApp web você clica no link e já vai direto já. Entendi, porque eu estou olhando aqui, ô Amaury, não está aparecendo para você porque você entrou na sala errada. Você entrou na sala da Silvia. Essas do seu. Silvia? Então, Rogério, mas lá tem dois links. Né? Então, mas esses 2 links são da Silvia, não são o meu.
Mas então, mas antes parecia os 4, que era o seu, da Nayara, né, do Erco. Então, mas explica para mim como que você faz. Você clica no link que eu mando no grupo? Não, cliquei nos 2, entendeu? Aí não apareceu sessão bloqueada. Não, digo assim, você clica no link que eu mando no WhatsApp? Não, no WhatsApp eu consigo ir pelo celular, que tá bem pequenininha a tela agora, pela plataforma do Senac não tá sendo enviada mais. Não, mas eu acho que tem alguma coisa de errado, porque a sala que você entrou aqui, você entrou na sala errada, você tá na sala da Silvia. Então, até mandei Acho que cortou a internet do Amauri. Rogério, entendi o que você falou no final aí? Eu acho que cortou a... Acho que o Amauri caiu a internet é dele. Verdade, é verdade. Muito bem. Viu, o Amauri, voltou para você aí? Não, ele está reconectando aqui. Ele está entrando na sala errada, daí nunca ele vai chegar aqui. Ele está entrando na sala da Silvia, monitorar riscos ocupacionais, né? Essa não é a OC minha. A OC minha é a avaliar riscos ambientais. Acho que agora consigo entrar de novo. Muito bem. Pessoal, que vocês tenham uma boa noite. Eu vou falar com a Mauri aqui. Eu vou orientar ele a baixar o WhatsApp web. E daí ele entra tranquilamente na sessão sem errar. Entendeu? É mais fácil. Então tá, joia. Gente, fiquem com Deus. Beleza. Amanhã nos encontraremos por aqui. Ok? Se Deus quiser. Ok. Beleza. Falou, rapaziada. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Beatriz. Tchau, Beatriz também. Tchau para todo mundo. E até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, Bia.